Olá, uma palavra. Às vezes na nossa vida a gente tenta não errar, por mais que a gente tenta, por mais que a gente procure tentar não errar, muitas vezes a gente cai em tropeços, às vezes a gente cai em tentações, às vezes a gente cai em armadilhas. Mas por quê? Porque às vezes a gente não para, reza, ora, escuta o que o Espírito Santo está dizendo. E nosso anjo da guarda também às vezes nos orienta. Por várias vezes o nosso anjo da guarda está sempre do nosso lado, nos orientando pelo caminho e devemos seguir. E querendo retirar a gente daquele caminho e nos leva a um erro. E às vezes falta para a gente errar é a oportunidade. Não é que a gente esteja forte, não é que a gente esteja em condição da luz do Espírito Santo para não. E nos falta a oportunidade. E a gente, nesse caminho, a gente vai vivenciar por diversos momentos esses pontos. Porque a gente só sabe se está forte quando a gente passa pelo momento que a gente precisa. A gente só sabe se realmente está aquele cristão fortalecido quando a gente enfrenta as situações que a gente adversas da vida. E essas situações adversas, elas são necessárias para que a gente, nesse mundo, nessa vida, a gente se prepare para esse caminho. E o nosso fim não é o pó. O nosso fim não são 7 palmos, né, ser incinerado. O nosso fim é a eternidade. Depois daí, a viagem para a eternidade. É esse o nosso fim. É esse deve ser o primeiro propósito do cristão. Alcançar o céu. E lutar para essa vida, mas para a gente lutar, a gente precisa sempre, na luz do Espírito Santo, nos fortalecer, nos trazendo a sabedoria, a clareza, para a gente lidar sempre com as diversas situações que enfrenta. Na Bíblia, Ave Maria, Eclesiástico 20, versículo 23, diz assim: há quem se abstenha de pecar por falta de meios. Então, só quando a gente enfrenta o que a gente precisa enfrentar e a gente sabe realmente se está forte ou não. Quando a gente pede ao Senhor, Senhor, dai-me paciência. A gente só vai saber se tem paciência quando a gente passa por momentos, passa por pessoas se aproximam a nos retirar. Se eu peço, eu tenho que saber se eu estou preparado para enfrentar. E só vou saber se eu estou preparado para enfrentar quando tiver as oportunidades. Eu só posso saber se realmente eu estou sendo bom quando tem as oportunidades. Distante, no meio de pessoas boas, só de pessoas boas a gente não sabe realmente se a gente está no caminho certo. Então a gente precisa enfrentar o mundo, não é fugir do mundo, é enfrentar o mundo sob a luz do Espírito Santo. Para quando aparecer esses momentos, a gente de se distanciar dele. E a gente vai pedindo, Senhor, e todo mal me afaste de ti e se afaste de mim. Senhor, e todo mal me afasta de ti e se afaste de mim. Senhor, e todo mal me afasta de ti e se afaste de mim. A gente pede para a luz dele, para a força do Espírito Santo, e essas coisas a gente saiba também enfrentar. Mas e se afaste? E se afaste quando a gente ainda não estiver preparado, só venha esses momentos quando a gente estiver forte, a gente aprenda a viver essa fortaleza através da oração, através das boas ações, da mudança de personalidade, da força do Espírito Santo a agir, e a gente se deixe e vem, Senhor, na luz do Teu Santo Espírito, a inundar nossa vida, a transbordar a nossa vivência, Senhor. Para que eu não tenho esses meios,
quando vier esses meios também, eu esteja fortalecido para não pegar coisas que a gente... E até isso a gente às vezes deve agradecer a Deus também, porque tem muitas coisas que não acontecem na nossa vida para que a gente não caia, para que a gente não tropece, e às vezes a gente não agradece ao Senhor. Às vezes tem isso na nossa vida e não aparece porque sabe, o Senhor sabe, quando a gente coloca nas mãos dele, o Senhor sabe, essas conquistas nos levarão para o caminho que não deve seguir. Mas todo lugar que a gente entra, existe uma saída onde a gente crê em Deus. Não existe lugar e não existe a saída. Porque Deus é a luz e ilumina todo o caminho. Então a gente persevere, se fortaleça, entre em oração. Mesmo quando você não tiver vontade, às vezes a gente não tem vontade, às vezes a gente acorda, passa o dia, são tantas coisas e a gente não tem força para parar e para rezar. Às vezes a gente se sente num deserto, numa aridez, mas mesmo diante disso, a gente pare e faça a nossa oração. E um dia esse deserto, ele se transformará, essa aridez se transformará porque e a gente procura, a gente encontra, diz a palavra, e nesse procurar a gente encontrará a mudança que a gente precisa diante de toda essa situação que a gente enfrenta. Mas às vezes também quando a gente está numa situação muito difícil, por exemplo, às vezes a gente está com muitas dívidas, muito nervoso, ansioso, a gente não passa, a gente vai levando aquilo ali, se fecha no nosso erro, não tenta pedir uma ajuda, um socorro a alguém para nos dar pelo menos força. Aí o que a pessoa faz, aí na tentação aparece a oportunidade, aparece o agiota, fácil. Não, tudo bem, é fácil. O mal ele vem fácil, tome quanto é que você precisa. E você, naquele momento de desespero, acha que aquilo ali vai resolver. Aí você entra e não resolve, aí no desespero, vai na agonia, na angústia, vai levando. Não, afasta de nós, Senhor, tudo isso. A gente se fortalece, a gente não se deixa levar pelas facilidades, a gente não se deixa levar pelas coisas que parecem e vão nos ajudar, e existem muitas coisas assim. Como diz, lobos em pele de cordeiro. Não são só pessoas, são situações também. A gente se ilude, a gente cai nas armadilhas, mas porque a gente está em muitos momentos do desespero. Senhor, nos afasta disso tudo, Senhor. Nos dá essa força para a gente passar e superar. Ilumina-nos, Senhor, nos liberta de tudo, liberta, Senhor, cada um de nós, de todos esses lugares a gente se encontra e a gente precisa sair, se colocar num novo lugar, num lugar de luz, um lugar iluminado, para a gente realmente ter uma vida em liberdade, Senhor. Nos dá essa libertação de tudo e amarra na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.